E que eu já mando para vários lugares, tá ligado? Só que Então, ó, o que eu tinha pensado, né, doutor, é o seguinte: nós tivemos já um início de discussão aqui sobre o. Não, eu não sei o que eu falo isso. Por quê? Da ficha técnica? É, você. Eu vou ler o próprio nome? Hã? Eu vou ler o próprio nome? Pode ler o que você quiser. Eu não vou. Aqui tem uma outra pessoa que faz com a gente, geralmente. É o Thiago. É o Thiago. O Thiago não pode vir, então é o nosso amigo. Sou o produtor do. O Fábio é o produtor. Então, e o grande lance é esse. Então, a gente vai conversar sobre. Eu até não sabia o que eu ia fazer, aí eu pensei em fazer na linha do que o quarto da entrevista seria para Diana. Quer dizer, com algumas coisas que eu vou. Nosso problema é assim: nós somos álcool e drogas básico, né? E é um grupo de auto e muito ajuda. E para as famílias. Então, aqui é família, e aí também fica critério, né? Como eu falei, a primeira que eu tinha visto aqui é a discussão da associação entre as taxas de suicídio de adolescentes, e aí a minha preocupação era a possível associação com o uso de álcool e drogas. Aí, doutor, está tranquilo, é só. Isso aqui vira muito na base da. Não, mas eu falo mais com você, fica tranquilo. Eu só geralmente eu abro e falo do Amor Exigente, que é o grupo de autoajuda e tal, e daí pra frente é contigo. Beijo da Sandra Chaves, às 3 horas da tarde, aqui, na Rádio 9 de Julho. Que você dá é preciso. Porra, você tava olhando aula agora, então, minha amiga. Mas o que é? Mas é pós? Ah, no simpósio. A última vez que eu fui lá, naquele prédio, foi num evento também sobre álcool e droga, estava o Dr. Gatius, que foi até lá. Não é que isso pareça uma linha. Foi naquele prédio lá da eu não sabia que você tinha trabalhado. Você trabalhou no Catote com a Adriana, aí que ela começou a me contar tal. Você conhece tudo de álcool e droga, então, pô. Então, precisamos aproximar mais, doutor. Sabe por quê? Porque nós temos bastante demanda e toda hora fico chamando as mesmas pessoas. A gente tem tanta gente boa por aí, né? São as minhas dúvidas. Prevenção de suicídio. É, prevenção. Quando eu falo suicídio, eu normalmente falo no contexto, eu falo muito faz avisa quando você ligar já. Não, tá ligado já. Como é que eu gosto agora desse aqui? Mas tá no som lá também? Tá. Som ambiente. Aí tá tem 4 pessoas já. Porque parece que 4 pessoas estão vendo. Tem 4. 4. Ouviram falar essas besteiras. Eu te falo. Pegadinha. Mas não. Vai te avisar. Não. Isso é uma surpresa. Boa tarde, amigos da Rádio 9 de Julho. Está começando mais um programa Tocando em Frente. E hoje a apresentação vai ser do Ronaldo Riceto, do Grupo do Amor Exigente. E nós vamos falar hoje sobre o tema Por que as pessoas morrem por suicídio. E vamos receber o Dr. Elson Azevedo, psiquiatra, diretor clínico do CAISM Unifesp, pesquisador do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo e também da Columbia University de Nova York. Na mesa de som está o Lucas Martins. No telefone do ouvinte, a Gisele Somolange. Você pode ligar para a gente pelo 3932.600. A direção geral é de Dom Devair da Fonseca. E você também pode participar com a gente pelo WhatsApp, no 3932.600, 3932.600. Ou acompanhar pelo Facebook, a live, no Facebook da Rádio 9 de Julho, ou pelo site radio9dejulho.com.br. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, um prazer muito grande estar aqui novamente. Fábio, obrigado pela sua a cooperação contínua, né? Nós já estamos no mês da Amor Exigente, é o meu 10º mês, é o mês da cooperação, grupo de apoio. Então, eu agradeço você faz parte desse grupo, né? Nós temos muita alegria de estar juntos aí. E hoje nós vamos ter eu diria uma honra realmente, doutor Elson, estar contigo aqui no nosso programa. Eu queria fazer alguns comentários antes, né? Primeiro, para as pessoas que estão
assistindo o programa, muitas delas não são do Amor Exigente, e eu queria fazer um comentário básico, que o Amor Exigente é um grupo de auto e mutuajuda, é um grupo formado há 35 anos pelo padre Haroldo Ram, e posteriormente, 2 anos depois, teve a presença da dona Mara Silvia Carvalho de Menezes, que nacionalizou o grupo para esse programa de qualidade de vida maravilhoso que nós temos hoje no ar, né, que acontecendo por aí, né, que atende 980 grupos no Brasil inteiro, o Brasil e a América do Sul, atendendo 100 mil pessoas por mês, né, em todos esses grupos, com o único objetivo de trazer a sobriedade para as famílias, para que elas se tornem fatores de proteção para aqueles que, nesse momento, passam pela vulnerabilidade do álcool e drogas na sua casa, né? Então, o Amor Exigente sempre busca trazer assuntos, Dr. Elson, que tenha a ver com a sua comunidade. E, recentemente, eu estive no Cratod, a convite da minha querida Adriana Moraes, e tive a oportunidade de assistir uma palestra sua de suicídio e, entendendo que esse mês é um mês relativo a isso, já chegando no fim do mês, está acabando, né? Impressionante. Eu tomei a liberdade de convidá-lo e agradecer, porque, para vocês terem uma ideia, o Dr. Elson Azevedo estava nesse momento dando aula lá no HC, ele saiu e veio nos atender aqui. Então é uma honra muito grande. Muito obrigado, Dr. Elson. Ronaldo, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com você, uma honra participar desse programa. Eu sou um admirador do Amor Exigente, acho que acompanho o trabalho há muitos anos, nesse tempo que eu trabalho com dependência química também, e sei o quanto é importante o papel da família para o cuidar de alguém que está sofrendo dessa vulnerabilidade, que está enfrentando problemas por uso de drogas e álcool. Então é uma admiração grande e é um prazer estar aqui, além de uma honra, um prazer estar aqui participar do seu programa. Muito obrigado. Para quem não sabe também, o Dr. Elson foi um dos diretores do Cratod também, durante muitos anos, né? Quer dizer, hoje está no CAISM, mas... No Cratod, a grande figura lá é o Dr. Marcelo Ribeiro, e eu tive a honra de trabalhar com ele, contribuir e, enfim, participar também da inauguração da unidade de Recomeço Helvétia, que é um hospital que fica exatamente na Cracolândia, onde fica o fluxo do maior número de usuários. Então, eu participei da equipe que implantou aquela unidade. Então, no Recomeço. No Recomeço. Interessante. Unidade de Recomeço Helvétia, uma unidade que tem, faz um trabalho inestimável com os usuários que estão ali na Cracolândia, numa situação de extrema vulnerabilidade, de miséria, de vítimas de violência. Então, é um trabalho muito bonito da equipe da unidade de Recomeço Helvétia. Eu tive a honra também de participar da equipe que inaugurou aquela unidade. Eu tive também a oportunidade, eu estive lá no Prédio Helvétia com a Rosana e com a... Rosana, não lembro se foi a Adriana, acho que foi a Adriana, foi a Rosana, para rever. Eu tinha estado lá há muitos anos e é muito bonito mesmo. É um produto de qualidade que nós temos do Estado, eu acho, ali, né, doutor? É uma ideia muito interessante, uma equipe muito empenhada, pessoas muito dedicadas para enfrentar aquele ambiente muito difícil, e as pessoas dispostas a oferecer um cuidado de excelência, né? Então, a equipe de profissionais, os conselheiros de independência, a equipe de enfermagem, os médicos, são pessoas muito capacitadas. O diretor atualmente é o Dr. Cláudio Jerônimo. Cláudio Jerônimo, grande homem, grande nome. Um baita profissional com uma visão muito ampla de dependência. Eu me sinto muito honrado por ter a chance de conhecer todos vocês, sinceramente. Isso acho que para todos nós do Amor Exigente, em consideração o próprio Miguel Tortorelli, que é o nosso grande nome hoje, nosso presidente, ele tem essa relação, e eu posso dizer que eu usufrui bastante também pela proximidade com o Miguel. Bom, a minha primeira pergunta, eu acho que para nós pais, que estamos sempre voltando para essa linha da adicção, olhando a adicção como uma situação contínua, né? A minha primeira pergunta é voltada para isso. Eu soube que o senhor participou de uma pesquisa, ou até coordenou essa pesquisa na Unifesp recentemente, e me pergunto se existe alguma correlação assim confirmada entre
o nível a taxa de suicídio entre os jovens e o uso de álcool e drogas entre eles, se existe? Não, sem dúvida nenhuma. Esse é um ponto-chave da prevenção de suicídio nos nossos jovens, é a prevenção do uso de álcool e outras drogas. Então, essa é uma associação que já está comprovada na literatura. Então, o uso de drogas e álcool, especialmente, enfim, quando esse uso se torna um uso que configura dependência, ou configura um uso abusivo, esse uso está associado a um aumento de 3 a 6 vezes no risco, nas taxas de suicídio. 3 a 6 vezes. É um fator de risco muito importante. Enfim, o comportamento... Existe uma ligação entre o comportamento suicida e a dependência. Né? Se eu pensar até como é que eu fui parar nessas duas áreas. Claro, claro. A dependência, você pode enxergar um comportamento, e quando a gente olha de fora, a gente vê alguém se afundando em problemas com as drogas, é difícil a gente entender por que a pessoa está se provocando aquele ato tão lesivo. Né? A gente enxerga, vê a pessoa batendo a cabeça na parede, o que está acontecendo? Por que ela está fazendo esse ato que a gente não consegue entender de fora? E é algo que a gente também faz, a gente, observando de fora, a gente também sente isso. A gente vê a pessoa, enfim, com potencial, com uma vida pela frente, tendo um comportamento destrutivo para ela mesma. Então tem esse elo de ligação entre as duas coisas. E talvez por isso que eu comecei a estudar as duas áreas. Então, essa relação, esse aumento de risco, ele é significativo para todas as drogas, mas em especial para o álcool. O álcool é um grande fator, então? É um grande fator, especialmente nos nossos jovens. Então, quando a gente fala de drogas na adolescência, claro, enfim, a gente tem que pensar em todas as drogas, mas muitas vezes no debate público a gente esquece de falar do álcool, né? Do papel do álcool na gravidade desses quadros. Né? Então, você falou da pesquisa, suicídio é um grave problema de saúde pública, é um grave problema. Tanto é que a Organização Mundial de Saúde determinou que era um imperativo global reduzir as taxas de suicídio em 10%. Isso foi um compromisso assinado por todos os países membros da Organização Mundial de Saúde. Você tem uma ideia, a Organização Mundial de Saúde tem mais países membros do que a ONU. Nossa! E aí o Brasil, inclusive, assinou esse compromisso de reduzir as taxas de suicídio em 10% até 2020. Hoje em dia, no mundo, anualmente, morrem 800 mil pessoas por suicídio. Isso dá uma morte a cada 40 segundos. E na população mais jovem, de 15 a 29 anos, suicídio é a segunda principal causa de morte. E aí, nas pesquisas que o nosso grupo de pesquisa executou lá na Unifesp, a ideia era entender como é que estão as taxas de suicídio no Brasil, de 2006 a 2015. E aí a gente observou que a gente está na contramão do mundo. Né? A Organização Mundial de Saúde do mundo, nessa tentativa de reduzir as taxas de suicídio, as nossas taxas de suicídio estão aumentando. Na população geral está aumentando 9%, e na população de jovens, de 10 a 19 anos, de adolescentes, as taxas aumentaram 13% no Brasil, e se a gente fosse pegar as principais cidades do país, aumentou 24%. É assustador o aumento do número de suicídios no Brasil, e a gente precisa muito da participação do poder público para as estratégias de prevenção e tratamento precoce, para conseguir reduzir essas taxas. A estratégia de prevenção e tratamento precoce, elas estão totalmente voltadas para o poder público, na tua opinião, ou algumas outras instituições poderiam fazer parte? Eu não estou nem me preocupando em olhar como voluntariado, mas o poder público é quem demanda realmente esse processo, na tua opinião? Olha, é um problema de saúde pública. Bom, também. É um problema de saúde pública. Porque tem uma dificuldade de a gente falar de suicídio, que é o seguinte: do ponto de vista de saúde pública, toda morte por suicídio é uma morte que poderia ter sido evitada. Suicídio é prevenível. Do ponto de vista de saúde pública. É difícil falar isso para as famílias, porque quando você está conversando com as famílias, alguém que acabou de sofreu recentemente um luto de um parente querido que morreu por suicídio, falar que suicídio pode ser prevenido pode despertar até o sentimento de culpa. Mas não é para essa pessoa que a gente está dizendo. A família fez o que pôde. Assim, do ponto de vista de saúde pública, é prevenível.
se tivesse mais equipamentos de saúde mental disponíveis para que as pessoas pudessem fazer tratamento o mais rápido possível. Então, se a gente tivesse uma cultura social de abertura para as doenças mentais, que a pessoa poderia buscar ajuda, não se sentiria envergonhada, frustrada, enfrentando sozinha esse problema, essa morte seria prevenida. Então, a família, não é a família que teria esse papel, Claro, é o poder, entendi, é o poder público. É o poder público. Enfim, a gente está organizado que a saúde pública no Brasil ela é gerida pelo Estado. Claro. Então, por esse motivo que eu digo que Claro. a gente precisa conscientizar aqueles que têm o poder de destinar os recursos para também destinar recursos para a saúde mental, que é uma área muitas vezes negligenciada. Se eu pensar, saúde mental não entra muito nas pautas prioritárias dos gestores de saúde, mas saúde mental está entre as principais causas de incapacidade, ou seja, do ponto de vista de prejudicar a pessoa de produzir, de trabalhar, de ter uma vida plena, a saúde mental está no topo. Entendi. Recentemente nós tivemos com uma outra pessoa conversando e houve essa discussão. A gente encontrou o Thiago, inclusive, que levantou isso, meu querido Thiago, que está assistindo o programa e que esteja tudo bem aí em casa, hein, Thiago? Nós comentamos que onde tinha como é que fala, uma publicação dizendo que 90% das mortes de suicídio são, como é que fala, não diria que são decorrentes de transtornos mentais. Então, mas que elas podem ser evitadas. Ele falava isso mesmo. Quer dizer, isso esse 90% ser evitado ou 100% ser evitado é considerando que ele é saúde mental e poderia ter sido tratado. Essa é a lógica. Né? Como é que não é muito lógico. Não, o que você pensou? Não, assim, ou seja, se é saúde mental, talvez para não dar aquele sentido da culpa que você comentou, né, doutor Elcio, mas a regra é que o suicídio é uma doença decorrente de saúde mental e pode ser evitada, então. Sim, eu acho que o ponto é esse. Assim, as doenças mentais têm tratamentos eficazes. Depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, dependência de drogas, tem tratamentos eficazes. Quando você institui tratamento, especialmente se for um tratamento nas fases iniciais da doença, a chance de sucesso é alta. Entendi. Do mesmo jeito que outras áreas da medicina, por exemplo, se você tem pressão alta e você, logo que ela aparece, você trata, provavelmente você vai ficar bem. Você não vai ter as complicações, você não vai ter as complicações mais graves da pressão alta. Mesma coisa o câncer. Você faz um diagnóstico inicial do câncer, com certeza, a gente pergunta isso. Muitas das vezes é curativo. Por isso que se pede que elas façam testes o tempo todo. Certo? A mesma coisa na saúde mental. Quando a gente institui um tratamento precoce, a chance de que o tratamento seja eficaz é muito alta. Então, esse é um raciocínio que a gente precisa trazer para a saúde mental. Muitas vezes as famílias chegam no tratamento, isso é frequente no tratamento de dependência química, assim, chegam depois de um tempo grande de sofrimento, de desespero, e quando chegam assim, doutor, não vejo mais saída, não tem mais jeito. É a última tentativa. Mas peraí, é a primeira de tratamento, né? Então, muitas vezes existe essa dificuldade de reconhecer os problemas de saúde mental, inclusive o suicídio, como parte de uma doença, um problema de saúde. Claro. É um problema de saúde. Tem um mito, assim, às vezes, a pessoa cometeu suicídio porque brigou com a namorada, cometeu suicídio porque aconteceu isso. Olha, isso normalmente não é verdade. Quando você olha mais amplamente a história, na maior parte das vezes, as chances são de que ela vinha contemplando suicídio há muito tempo. E aí você vai para aquilo que você falou, inclusive, na sua palestra, sobre o que eu entendo importante, são os sinais. Que nem todo mundo dá sinais de que está entrando nessa condição de suicida, não? Olha, tem uma diferença de gênero aí também, assim, os homens e as mulheres. Normalmente, para o sofrimento emocional, o homem é muito fechado. Então, você não vai esperar o cara provavelmente não vai dizer que ele está sofrendo, que ele está triste, que ele está desanimado. Ele não vai dizer isso. Isso vai aparecer como sinais indiretos, do tipo, o desempenho dele no trabalho vai cair,
Entendi. Ele vai ficar mais irritado, ele vai deixar de fazer coisas que ele gosta. As mulheres têm mais facilidade de falar dos sentimentos. Então, as chances são de que as mulheres vão procurar mais ajuda. Elas vão dizer, poxa, eu estou mal, estou triste. Isso é a nossa cultura tem esse aspecto, né, de permitir que as mulheres falem mais das suas dificuldades, e o homem tem essa coisa de guardar para si, de não, eu dou conta sozinho, eu me viro, eu enfrento isso sozinho. E aí, quando não enfrenta mais, quando ele estoura de uma vez, ele... Mas é difícil que não existam... normalmente, a trajetória do suicídio é uma trajetória longa. Não é uma coisa de instante. É uma trajetória longa, e a gente tem como abordar isso precocemente. Interessante. Eu lembro também que você, além do que nós estamos falando dos sinais, né, o lado da ideação deles, né, como é que a pessoa vai, e ela vai planejar, isso vai sendo assim, a pessoa planeja durante muito tempo esse processo de vou me suicidar, não é assim, vou me suicidar e vai se matar, é uma coisa que... Não, isso é um mito que você tem, assim, de que o suicídio é sempre impulsivo, sempre um ato no impulso, no rompante do momento. Isso não é verdade. Assim, a trajetória do suicídio é longa e na maior parte das vezes, tem uma relação direta com o transtorno mental. Você falou assim de 90%, chega até 95% a 98% das mortes por suicídio, quando se vai investigar a fundo, e o termo técnico que a gente dá para isso, essa investigação científica, é autópsia psicológica. Eu lembro. Autópsia psicológica. Vai o profissional lá, investiga profundamente, fala com os familiares, procura os documentos médicos, todos os documentos pertinentes, para tentar fazer um diagnóstico depois da morte da pessoa. Né? E de 90% a 98% das vezes você consegue diagnosticar um transtorno mental que está diretamente relacionado com a morte. E os principais transtornos mentais são depressão, transtorno bipolar, dependência química, problemas relacionados ao uso de álcool e drogas, transtornos de personalidade. Então, e na trajetória desses transtornos, do sofrimento e do sofrimento decorrente desses transtornos, vai surgir o desejo de morte. Então, a maior parte das pessoas que têm um transtorno mental não se mata. A menor parte. E é uma complicação possível para algumas pessoas desenvolver o desejo de morte. E aí, por que surge esse desejo de morte diante do sofrimento? Por que surge? Enfim, se algumas pessoas que têm doença mental desenvolvem e outras pessoas não desenvolvem, tem alguma diferença. Que diferença é essa? E a teoria, enfim, mais moderna para abordar esse tema, fala que são dois sentimentos chaves, dois pensamentos distorcidos que a pessoa desenvolve ao longo da sua trajetória de doença mental. Ela desenvolve alguns pensamentos distorcidos que são necessários para que esse desejo de morte aconteça. Que pensamentos distorcidos são esses? A sensação de que é um fardo, de que é um peso para as pessoas. A sensação de que é um peso. Então a pessoa se sente que ela é um lixo, que ela não vale nada, e que ela estar viva, atrapalha as pessoas que ela mais ama. Então, ela começa esse é um pensamento distorcido que começa a criar na pessoa o desejo de morte por suicídio. Então, esse sentimento de que é um fardo. A pessoa meio que faz um cálculo. Eu sou mais valioso para minha família morto do que vivo. E é um cálculo totalmente distorcido, na verdade. Se a gente pensar que, poxa, as doenças mentais têm tratamento, o tratamento funciona, daqui a pouco você vai estar bem de novo, mas naquele momento de desespero, a pessoa chega a essa conclusão. Bom, isso é uma coisa que eu posso dizer, olhando e pensando na comunidade que eu vivo, que é uma situação bem comum, né? O jovem que usa drogas e ele está na continuidade desse uso e quer parar, começa a dar aquele desespero, que ele fala, eu não sei mais o que eu faço para parar. Eu acho que se eu me matar é melhor para minha família, sabe? Esses sentimentos são sentimentos bem reais. Bem reais, bem reais. E até na dependência química é uma coisa curiosa. A gente falou que o uso de drogas aumenta o risco de morte por suicídio. Sim. Só que nos estudos, depois que a pessoa morreu, você vai lá e faz o toxicológico, vê que se tinha droga no sangue, no dia que ela se matou, não tinha. No dia da morte, não tem. Porque a pessoa, nesse momento sem a droga, enfim,
o comportamento de se matar é um comportamento muito complexo. É difícil que a pessoa consiga fazer esse comportamento tão complexo intoxicado. Então, você vê, a pessoa provavelmente vinha contemplando e planejando a morte por suicídio há algum tempo. Aquilo foi só o... Naquele dia, ela... Vou ficar sem usar para poder conseguir. Né? Então, a relação do comportamento de uso de drogas com suicídio tem esses nuances. Né? Interessante. É um dos cuidados com o uso de drogas, porque esse momento que a pessoa para de usar, enquanto ela está usando, especialmente for um uso extremamente compulsivo, de substâncias que causam uma compulsão muito grande, tipo crack, cocaína, a única preocupação da pessoa é a próxima dose. A próxima dose. Né? O resto esquece, parou de existir os outros problemas da vida. O único problema é a próxima dose, mesmo que isso destrua a vida dela. A única preocupação é a próxima dose. Na hora que a pessoa assume o compromisso com ela mesma de interromper o uso, ela vai começar a enfrentar os outros problemas da vida. Quer dizer, na verdade, está dizendo que o momento da racionalidade dela é o momento que ela toma a decisão. É um momento de dor. É um momento de dor. Não necessariamente de suicídio, mas eu estou dizendo que é um momento de vulnerabilidade. É um momento em que esse aspecto, em que existe esse risco de sintomas depressivos e, para algumas pessoas, surgem esses pensamentos distorcidos que... Eu sou um fardo. Exatamente, eu sou um fardo. Então, esse é um componente muito importante, essa questão de ser um fardo. O outro pensamento distorcido que a pessoa desenvolve é assim, é uma percepção de isolamento, uma perda dos laços significativos. Então, é uma sensação assim, eu estou sozinho. Eu não sou importante para ninguém, ninguém é importante para mim. E muitas vezes a pessoa pode ter essa sensação mesmo tendo uma família. É uma coisa distorcida que surge. Eu não sou importante para ninguém, nem ninguém é importante para mim. Então, não é a sensação do fardo, agora é uma sensação outra. É de assim, eu não posso contar com ninguém, ninguém conta comigo. É uma sensação de ruptura do pertencimento. É como se ela não se sentisse pertencente a nada. E muitas vezes na depressão, uma das características da depressão é essa sensação, às vezes, de tanto faz, de anestesia, tanto faz. Aperta o botão do... Tanto faz. De um jeito assim, tanto faz. Se tá bom, se tá... Tanto faz. Como se uma sensação de anestesia. E aí, a partir disso, uma ruptura da percepção de pertencimento. Então, esses dois sentimentos, pensamentos distorcidos, né, a sensação de que é um fardo e a ruptura do pertencimento, a sensação de solidão, de que não é importante para mim, essas duas coisas são condições fundamentais para que se desenvolva o desejo de morte. Tanto é que quando isso aparece no contexto de um quadro de transtorno mental, é muito importante investigar. Perguntar sobre pensamentos de morte, pensamentos suicidas, planejamento suicida. Tem um mito que existe sobre o suicídio, que é o seguinte, não pode perguntar sobre suicídio, não pode perguntar para a pessoa se ela está pensando nisso, porque se você perguntar, você vai induzir a pessoa, você vai criar essa ideia na cabeça dela. Isso não é uma realidade. Não é verdade. De maneira alguma. Quando você fala, muitas vezes a pessoa está sofrendo com aquilo sozinha, com vergonha, desesperada, não pode falar aquilo com ninguém por causa do preconceito, porque ela se sente que eu devia resolver isso sozinha. Quando alguém, com uma relação de parceria, de companheirismo, de cuidado, abre espaço para falar sobre esse tema, tem um efeito tranquilizador. A pessoa se sente cuidada e muitas vezes é essa conversa que possibilita a pessoa se tratar, se cuidar. Isso também é uma das coisas que fala assim, tabu e preconceito em relação ao suicídio, isso dificulta ao abordar o tema. Então, quais são os cuidados que a gente deve ter ao abordar esse tema junto com a pessoa, doutora? Eu acho que assim, é claro que você tem que saber que esse é um tema muito íntimo. É um tema muito íntimo. Então não é uma conversa simples. Né? Você tem que ser uma conversa... Não, bate-papo de bem, cara. Existe uma preparação tua também. E o Timão? E a próxima assunto, a gente tá pensando assim, não é assim. Tem que ter um ambiente, tem que ter protegido. Tem que ser um ambiente propício, tem que ser um momento propício, tem que ter uma ligação de parceria. E aí, quando você vai falar com uma pessoa sobre isso, você tem que
Você tem que ter certeza de que se você conversar com a pessoa assumindo uma postura de superioridade, né? Eu sei o que você precisa, eu vou te ajudar, olha, faz isso que vai melhorar. Não, isso é péssimo. Você tem que assumir a sua postura de humildade, que provavelmente as soluções para os problemas estão na própria pessoa, que você tem que se despir da sua sensação de eu vou conversar porque eu quero ajudar, porque eu sou uma pessoa boa. Não, tira isso. Provavelmente se você conversar com alguém com esse espírito, você vai atrapalhar, você não vai ajudar. Então, conversa com uma pessoa com o coração aberto, com uma postura assim, de que as soluções provavelmente estão na própria pessoa, suas sugestões provavelmente não vão ser úteis, você tem que entender as sugestões que fazem sentido para a pessoa e conversar. E aí, para começar a conversar de comportamento suicida, você precisa ir passo a passo, não dá para você simplesmente começar a falar, você pensa em se matar, você tem que perguntar o seguinte, olha, enfim, como é que você está, como é que está o seu sofrimento, etc. E a pessoa fala, estou mal, não estou bem. Como é que está a esperança dessas coisas melhorarem? Então você investiga uma coisa que é a desesperança. E a pessoa fala, poxa, não tem esperança nenhuma, não faz mais sentido. E, poxa, em algum momento de desespero, você já chegou a pensar que era melhor se sumisse, se desaparecesse? A pessoa se sente mais, pode falar. Se ela disser que sim, você pode perguntar, e chegou a pensar numa hora dessa? Já chegou a pensar em tirar a própria vida? E a pessoa... Você sente você vai criando um ambiente para que ela fale para falar sobre isso. E obviamente que isso é melhor feito por um profissional. Né? Isso que eu estava pensando. Eu acho que isso é melhor feito. Um familiar vai trabalhar a emoção muito Um louca. familiar vai estar ouvindo isso de alguém que ama, vai ficar desesperado. Né? Eu acho que por isso que é importante, reconhecendo essa sensação de fardo. Se você reconhece que seu familiar está com essa sensação de fardo, ele não se sente conectado, não tem essa sensação de pertencimento nos ambientes em que ele frequenta, vale a pena essa pessoa ser avaliada como profissional de saúde. É muito importante que ela seja avaliada. E aí o profissional vai ter os recursos necessários para fazer essa investigação. Talvez o papel fundamental da família é identificar que existe algum sofrimento emocional significativo e ajudar com que o familiar procure tratamento e receba tratamento. Muito interessante. Eu só estou preocupado com... Então, nós vamos agora dar o nosso intervalinho aí para fazer din-din para o nosso querido Rádio 9 de Julho, certo? Vamos lá, Lucas. Obrigado, professor. E aí? Não, tá ótimo. Tá ótimo. Não tá bom, tá ótimo. É que a gente tem aqui o nosso Face. Deixa eu ver se tem pergunta. Deixa eu falar. É porque não tá na... Eu te pus no... Ai, desculpa, eu não te vi. Olha só. Evangelização, fé, religiosidade, informação. Assim é o programa com a Mãe Aparecida. Sua companhia de rádio, a partir das 10 da noite, formação cristã, devoção à nossa rainha em padroeira e rezo terço conosco. Convide sua família às 10 da noite e 4 da manhã. Rede Aparecida. Aqui, olha, esse cara aqui, ó, o Ivanildo, ele é o dono do programa. Às vezes ele segue para a gente possa fazer sistemas diferentes. Não, nós temos visto muito caso do homodirigente de tentativas muito se machucando, automutilação e tal, a gente percebe isso nos jovens. Então, uma das coisas que eu acho legal a gente também trazer é principalmente falar agora um pouco se é que tem a ver, né, com a automutilação dos jovens, né? Que isso é uma das coisas que sempre tem sido questionada. Meu filho está se automutilando, ele é um potencial suicida, entendeu? Coisas desse tipo que acontece bastante com as famílias, né? Se sentir triste às vezes é normal. E outra coisa também que Miguel Portoleta é o nosso presidente. Ele está na Argentina, então no Congresso de Adicciones que eles estavam fazendo.
Uma outra coisa também que a gente tem visto é a quantidade de idosos que estão começando estão bebendo cada vez mais, né? E se isso existe uma tendência suicida entre os idosos, talvez. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ministério da Saúde, Governo Federal, Baixada de idosos assim. Eles têm muito ninho vazio, muita coisa assim, né? O cara fica sozinho na vida. Então, a gente precisa estudar mais. A ideia chega a ser 5 a 8 vezes mais. Eu sou sempre eu não sou nunca o principal aqui, então eu fico no susto aí. Na Rádio 9 de Julho, você está ouvindo o programa. E aí, meu? Beleza? Ele foi passear, eu falei, porra. Voltamos com o segundo bloco tocando em frente, hoje falando sobre por que as pessoas morrem por suicídio. E o pessoal está acompanhando aqui pelo Facebook da Rádio 9 de Tem Julho. alguma pergunta aí, meu amigo? Vamos ver aqui. Vamos ver se tem perguntas aí. Ó, Ivanildo, já vi que está aí. Ivanildo interagindo com a gente. Boa tarde, Ivanildo. Muito obrigado por mais uma vez nos dispor o nosso programa aqui. Eu já chamo de nosso porque é nosso, né, Ivanildo? Ivanildo é o responsável pelo nosso programa, doutor Elcio. A Magda Gonçalves Barbosa, parabéns pelo programa, muito informativo para todos os lados. Deus abençoe vocês por essas informações. Temos que saber quais são os caminhos que levam os tipos de pensamentos que temos. Com certeza vai ajudar muita gente que escuta esse programa. Temos o Claudinei Gabriel também, está assistindo lá de Formiga, Minas Gerais. Eita, nós. Miguel Tortorelli também. Miguel Tortorelli está assistindo, sabe de onde? Da Argentina. Falou que Buenos Aires, ó. Buenos Aires. É isso aí, essas foram as interações aqui no programa pela live do Facebook. Muito bom, muito bom. Como eu estava falando, doutor, uma das coisas que a gente sempre ouve falar sobre a parte dos jovens, né? A tendência dos jovens, a gente percebe as mães vão aos nossos grupos e muitas comentam daquele problema da automutilação, né? Os jovens, isso talvez, existem várias assim, informações que eu já tive, inclusive que eles se mutilam até porque estão em grupo e um motiva o outro, mas independente disso, eu queria que o senhor trouxesse essa informação. Por exemplo, a automutilação é uma condição potencial para um suicídio? Que sinal é esse que ele está dando? Porque a gente sempre discute sinais. As pessoas dão sinais, as pessoas dão sinais. A automutilação seria também uma... Eu acho que é uma baita boa pergunta, assim, e vale a pena esclarecer. É uma coisa conceitual. A automutilação é uma lesão que a pessoa se provoca sem a intenção de morte. Entendo. Então, uma pessoa pode se cortar com o desejo de se matar, mas nesse contexto da automutilação que você está falando, não é isso. A pessoa está se cortando ou se machucando por um outro motivo que não se matar. Normalmente, esse motivo é para lidar com uma emoção difícil. É um jeito, enfim, todo destrambelhado de lidar com emoções difíceis, com sofrimento emocional. A gente chama isso de seria um mecanismo de regulação emocional. Existem outros mais eficazes do que esse, mas para aquela pessoa, esse é o mecanismo que ela encontrou e que está fazendo. Qual que é o problema da automutilação? Qual que é o problema da automutilação? A pessoa se provoca uma lesão, uma dor, para enfrentar uma emoção difícil e meio que mudar o foco daquela emoção difícil. Qual que é o problema? O corpo se acostuma. Então, para ter o mesmo efeito, é a mesma coisa que acontece com a droga. Você vai precisar machucar mais, cada vez mais, para ter o mesmo efeito de regulação emocional. A dose da lesão vai ter que ser maior. Sim. E esse é o problema da automutilação, que a pessoa vai, com o passar do tempo, para ter o mesmo efeito, ela vai fazendo lesões maiores, maior número de lesões. E nesse momento, ela não está com intenção de se matar. Não está com intenção de se matar. Mas se em algum momento na vida ela resolver se matar, ela já consegue. Porque ela já tem ideia. Ela meio que já se habituou àquele comportamento de se machucar. Porque olha, pensa uma coisa. O instinto de sobrevivência é um dos maiores, talvez o principal instinto do ser humano, de todos os seres vivos, o instinto de sobrevivência. Para a gente conseguir romper esse instinto e produzir lesão com risco de morte na gente mesmo, isso é uma coisa, do ponto de vista instintivo, muito difícil. Como é que se faz isso? A pessoa tem que desenvolver esse potencial. Contra o instinto que ele já tem nato.
E especialmente essa questão de reduzir a sensibilidade à dor. Então, a dor é um mecanismo protetor para a gente, para que a gente sobreviva. Opa, a gente, qualquer coisa você vai pôr a mão no fogo, você tira rápido. É um instinto de sobrevivência. É um instinto protetor. Se a gente começa a ficar, e através de comportamentos autolesivos, você diminui a sua sensibilidade à dor. Então, você desenvolve essa capacidade para romper o instinto de sobrevivência. Uma outra coisa seria desenvolver uma capacidade de reduzir o medo da morte. Então, ter medo da morte é algo que ajuda a gente a sobreviver. Claro, claro. Você se expõe menos. Você vai sobreviver. Então, quando a pessoa, na automutilação, ela está desenvolvendo tolerância à dor. Naquele momento, ela não está pensando em se matar, mas se em algum momento ela desenvolver aqueles dois pensamentos que eu te falei distorcidos, sensação de fardo, sensação de perda de pertencimento. E já está aliviada na dor? Ou já... E ela já não sente mais dor. Ela é uma pessoa que tem um risco maior de comportamentos letais. Com relação a esse risco de comportamentos, eu queria também falar dos idosos. Mas antes disso, o Fábio tem uma pergunta do nosso presidente que está em Buenos Aires. Sim. O que ele... Ele perguntou qual a probabilidade de um usuário de maconha tentar ou cometer o suicídio. Uma ótima pergunta. Assim, quando a gente fala de uso de maconha, vamos considerar assim, um uso que configure o quadro de dependência. Que a vida da pessoa gira em torno de usar a maconha, a ponto disso causar prejuízo, ela não tem espaço na vida para as outras atividades. Okay. Então, essa pessoa está em risco aumentado para suicídio. Os estudos estimam de 2 a 3 vezes. Então, sim, a pessoa está em risco aumentado para comportamento suicida num quadro de dependência. Então, tem essa ideia de que a maconha é inofensiva, etc. Mas quando o quadro de dependência é grave. A dependência de maconha é um quadro grave, que impacta a vida do sujeito, que tem, enfim, consequências, que atrapalha o ambiente familiar, o ambiente, a capacidade de trabalho, a capacidade de estudo. Então, quando a gente fala em quadro de dependência de maconha... Então, pela pergunta do Miguel, com a possibilidade, chega de 2 a 3 vezes mais do que uma condição normal para a pessoa. Que a população normal, isso. Então, Agora, os dados... esse é um aspecto, assim, que os dados são mais incisivos e o tamanho do efeito é maior para a dependência de álcool e para a dependência de cocaína. E dependência de opioides. Opioides enfim, a gente tem menos esse problema aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles estão vivendo uma epidemia de mortes por abuso de opioides. E é um desafio lá, porque eles não... É difícil saber se foi uma overdose acidental ou se foi uma tentativa de suicídio. Felizmente, esse problema não chegou ainda de maneira tão forte aqui no Brasil, mas a gente precisa estar atento. Eu sempre ouvi, claro que eu não sou um profissional exatamente, um técnico, né, como o senhor e outros médicos, que o fato da pessoa buscar o uso abusivo é uma tentativa de suicídio que ela também está se propondo, porque o uso abuso da droga vai tirar dele a possibilidade de ter o protagonismo de tomar uma decisão de não vou me suicidar, sei lá, não sei se seria essa pode ser delicado. Esse é um raciocínio que faz sentido, mas tem uma barreira conceitual. Assim, quando a gente fala de suicídio, a gente não está falando desses comportamentos que a pessoa vai... Louco, já vou fazer agora. Que a pessoa vai fazendo aos poucos e que traz prejuízo. Senão, por exemplo, fulano é sedentário. A gente sabe que se a pessoa for sedentária por muitos e muitos anos, ela está assinando o recibo de que ela vai ter um problema cardiovascular. Então, esses comportamentos de longo prazo, a gente não chama isso de comportamento, não tem relação com comportamento suicida. Apesar de fazer sentido, poxa, a pessoa sabe que aquilo faz mal, que aquilo vai ser prejudicial no longo prazo, e ela continua fazendo. Ok, mas o suicídio, conceitualmente, é um ato, uma lesão autoprovocada intencionalmente com intenção de morte. Entendi, o cara que tá... Você está sedentário lá porque você está com preguiça, porque não vai acontecer comigo, enfim, outras coisas. Mas para a gente chamar de comportamento suicida, tem que ter essa questão da intenção de morte. Eu vou mudar um pouco o programa, eu não consigo, vocês me desculpem, mas eu vou entrar num assunto, já que você falou isso, eu quero chamar um assunto.
Outro dia, a doutora Cláudia da Unifesp, Cláudia, o pai dela é aquele, eu não vou lembrar agora. A doutora Cláudia da Unifesp, ela foi fazer uma palestra para nós, ela contou um momento que as baladas, tem uma balada onde os jovens entram, sendo que eles vão transar. E nesse momento da transar, 2 ou 3 ali têm AIDS. E a transa, todo mundo tem que transar e alguém vai transar com alguém que tem AIDS. E ele vai transar com alguém que tem AIDS e no fim eles veem quem pegou e quem não pegou. Então aquilo para mim, é um ato suicida, não seria, ou não é nada a ver, é porque eu chamo isso de uma coisa tão absurda, é uma roleta russa que o cara está fazendo com a vida dele, não é um ato suicida, isso não é considerado. Olha, aí a gente vai para situações extremas, por exemplo, o cara, dá outra vez, um racha, o cara vai fazer um racha. Também é. Tem um risco considerável de sofrer um acidente, um risco considerável. Frequentemente acontecem os acidentes, mas não necessariamente você vai caracterizar aquilo como um comportamento suicida. É uma coisa assim, enfim, existem pessoas que têm características de personalidade, de temperamento, de desafiar o perigo. Até é algo interessante, possivelmente essas pessoas estão em risco para comportamento suicida também. Essa pessoa que tem medo... Está sempre desafiando. Está desafiando, tem menos medo da morte. Né? Com certeza, isso, cara. Então, o cara fazer isso... Esse traço que essa pessoa carrega é um traço que provavelmente é um traço de risco para comportamento suicida, caso ela desenvolva aqueles 2 pensamentos distorcidos. De sensação de fardo e solidão, de perda de pertencimento nos ambientes em que ela convive. Com relação à solidão, já que você falou de solidão, eu me lembro sempre dos idosos. A gente que tem um grupo no nosso grupo nós temos pessoas com mais idade também, e uma das coisas que a gente sempre se pergunta é se esse aumento de taxa de suicídio tem a ver, a gente sempre se comenta dos jovens, mas e os idosos? Eles também sofrem esse mesmo processo nesse momento? Olha, sim, essa é uma pergunta chave. A gente, realmente, cada suicídio é uma tragédia. Né? E quando ocorre um suicídio em jovem, a comoção é muito grande, impacta muitas pessoas, é uma questão muito delicada. E a gente fala pouco no debate público sobre a morte de idosos por suicídio. A gente fala bem pouco. E se a gente for pensar os dados, cada vez que a gente pula uma faixa etária, vai, por exemplo, de 20 para 30, de 30 para 40, as taxas de suicídio vão aumentando com a idade. A ponto de os suicídios acima da idade de 70 anos serem até 8 vezes mais frequentes do que na população geral. A gente não fala disso. Então é algo para a gente realmente observar. As pessoas, idosos provavelmente desenvolvem esse sentimento de que é um fardo, de solidão, de perda de sensação de pertencimento, às vezes viver o luto por pessoas importantes. Então e muitas vezes tem uma falha de tratamento também. Né? Às vezes uma pessoa idosa com vários problemas de saúde e não se olha para a depressão, não se olha para a ansiedade, não se olha para a parte emocional. Né? O tratamento fica focado na pressão alta, não sei o que, no diabetes, são vários problemas, parece que não sobra espaço para falar sobre as emoções e muitas vezes a pessoa está deprimida. Às vezes ela está somatizando todo aquele monte de sintomas da própria depressão. A depressão faz parte. Depressão é um péssimo companheiro. Depressão, quando a pessoa tem pressão alta e depressão, a sobrevida é pior. Quando a pessoa tem infarto e está deprimida, a sobrevida é pior do que se a pessoa tiver só infarto, só pressão alta. A depressão é um péssimo companheiro para as doenças clínicas. Tem até provavelmente elas compartilham, do ponto de vista biológico, algumas causas, né, que fazem com que a depressão piore o desfecho dos outros problemas de saúde. Então é um problema muito sério essa questão do suicídio nos idosos. A gente tem que pensar também na questão do uso de álcool também, que pode ser um mediador para esse comportamento suicida nos idosos. Porque o que eu tenho visto também é um aumento de alcoolismo, geralmente alcoolismo, outras doenças, mas nos idosos, porque isso vai embora um, vai embora outro, sozinho, o cara está sozinho em casa, começa a beber. Então, os idosos têm uma facilidade hoje em dia para isso. Né? O cara ganha uma pensão lá de 3 mil e fica em casa sem fazer nada na televisão.
é uma coisa difícil isso, né? Essa sensação de pertencimento, muitas vezes a gente cultiva, por exemplo, no ambiente de trabalho. A gente se identifica com o trabalho e depois, quando enfim, se aposenta, você tem que criar outras fontes de pertencimento. E esse é um desafio grande. Por falar em desafio, para nós, o Amor Exigente, como grupo de autoajuda, ele tem o trabalho em prevenção muito importante. Nós fazemos cursos de prevenção, fazemos eventos, vamos ter um congresso de prevenção agora, em outubro. E a pergunta é que tipo de trabalhos de prevenção que podem ser feitos para você tomar uma atitude antecipada com relação à possibilidade de acontecer um suicídio na sua família, na sua comunidade. Não sei, que tipo de trabalho de prevenção? O senhor falou que você começou o trabalho justamente olhando para a prevenção, né? Sim. Não, eu acho que tem vários níveis diferentes, né? Okay. Como você está falando, pessoas aqui do Amor Exigente, vamos focar no nível familiar e comunitário. Ok. As comunidades menores, assim, né? Do seu bairro. Claro. Primeira coisa. A sua família é uma comunidade? Sim, família. E vamos estender um pouco para o bairro. Tá. Primeira coisa. Pressione o poder público para que tenha tratamento de saúde mental no seu bairro. Pressione o poder público. Cadê? Onde é que está? Se eu tiver um problema de saúde mental, onde é que se trata? Pressiona. Porque a pressão das pessoas é muito mais potente para a mudança do que eu aqui, o cara psiquiatra falando, não sei o quê. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Agora, quando a população daquele território pressiona o subprefeito, pressiona o vereador, isso faz toda a diferença. E isso já está comprovado que a presença de um local de tratamento para saúde mental reduz as taxas de suicídio no território. Estava conversando, enfim, ontem com a doutora Denise Amino, uma psiquiatra espetacular. Ela é a diretora do AME Vila Maria. A AME Vila Maria é um ambulatório de especialidades focado em saúde mental. E aí ela estava me descrevendo os dados de que a presença do AME lá naquele bairro reduziu as taxas de suicídio no bairro. E é o único equipamento de saúde mental da região. Tem um CAPS infantil, mas no contexto de cuidados de adulto, é o único equipamento de saúde mental. E nos bairros do entorno, as taxas de suicídio aumentaram. Em São Paulo, como um todo, as taxas de suicídio aumentaram. Mas na Vila Maria, com a presença do AME, as taxas diminuíram. Então, eu diria para a senhora, pressione o poder público para ter um equipamento de saúde mental no seu bairro. Você fala, não tem. Tá, mas qual o equipamento de saúde mental que atende a população desse bairro? Esse é um ponto importante. A segunda coisa é assim, a melhor estratégia é a prevenção. Né? Como é que você previne complicações graves de transtornos mentais? Você pode ir tão cedo quanto a gestação. Então, cuidado gestacional adequado, cuidado com o pré-natal, o primeiro ano de vida, os primeiros meses de cuidado com o bebê são fundamentais para o desenvolvimento emocional. Amor, carinho, cuidado, toque, sabe? São coisas fundamentais que vão produzir benefícios emocionais para o resto da vida daquela criança. Então, a gravidez, o primeiro ano de vida, tem um papel chave na prevenção de todos os transtornos mentais, prevenção do uso de drogas, de álcool, prevenção de suicídio. Então, esses primeiros anos de vida. Na infância, ajudar a criança a desenvolver capacidade de reconhecer as próprias emoções, de reconhecer a emoção do outro, de conseguir se colocar no lugar do outro. A gente não nasce sabendo, a gente tem o potencial de fazer isso, mas quando a gente é estimulado a fazer isso, a gente aprende, e é uma capacidade que a gente guarda para o resto da vida. Porque senão surgem adultos que não sabem lidar. Tem raiva, não sabem lidar com a raiva, não sabem processar a raiva, tem que bater, gritar, xingar, tem que se cortar. Não, ao passo que se desenvolver essa habilidade ao longo da vida, de processar as emoções, você tem um efeito preventivo. Isso não se transforma num sofrimento emocional intenso que pode culminar com um transtorno mental. Então, tem esse trabalho ao longo da vida. Mais especificamente, então, não é mais criança, já é um adolescente. Prevenção do uso de drogas e álcool. Prevenção do uso de drogas e álcool. Ah, mas todo mundo usa. Não. Prevenção do uso de drogas e álcool. Que é uma coisa que você vai fazer bem para o seu filho,
para sua filha? Prevenção do uso de álcool e outras drogas. Às vezes a gente foca muito nas drogas ilícitas, mas aí no ambiente familiar, a gente estimula, vamos tomar uma cerveja, isso aqui. Tem um estímulo explícito e implícito para o uso de álcool. E o uso de álcool na adolescência é um preditor do desenvolvimento de dependência de álcool, né? Especialmente se for um uso aprovado pela família. Então, quer fazer uma coisa boa para o seu filho, para a sua filha? Proteja ele do uso de álcool, do uso de cigarro, do uso de outras drogas. Então, esses são os... sensação de pertencimento, né? Quando a gente fala de pertencimento, estimular ambientes de pertencimento, que a pessoa sinta parte de um grupo, tem atividades que transcendam ela mesma. Então, nesse ponto, a gente pode falar de espiritualidade. Você pode falar de religião, mas, enfim, pode ser alguma outra coisa que tem esse senso de espiritualidade, ou seja, de pertencer a alguma coisa acima de você mesmo. Que pode ser o sentimento de pertencer ao bairro, pertencer... Claro. Mas na maior parte das vezes, a gente alcança isso através da religião, né? Isso é importante. O desenvolvimento do senso de pertencimento, né? Isso tem que ser cultivado também. O ser humano, ele aprende com o outro. Então, se a família é uma família isolada, que só se importa com o seu próprio umbigo, com os seus próprios problemas, você está passando isso para as crianças também. Então, desenvolver esse senso de pertencimento e o senso de transcendência para uma coisa que é acima de você mesmo. Isso também é um comportamento potencialmente preventivo para suicídio, para transtornos mentais. Você acabou puxando um assunto para mim finalizar, para que eu finalize particularmente esse... Quando você falou de espiritualidade, você acredita que desse percentual todo que você já estudou até hoje, chegou a se fazer alguma avaliação se pessoas que passam pelo processo ou que chegam até o suicídio são pessoas que não possuem nenhum tipo de religião ou espiritualidade, ou isso não é uma relação automática? Não tem uma relação de causa. Tá. Não tem uma relação de causa, não. Porque, enfim, tá. Agora, você desenvolver um sentimento de pertencimento, que pode ser através da religião, Okay. Isso é protetor. Perfeito. Então, se você for olhar friamente os dados, ter uma religião é protetor para comportamento suicida. Okay. Porque a gente diz que ela é para pessoas que estão na sua recuperação de álcool e drogas, a gente sugere que isso é uma situação protetora. Precisa para todo mundo? Você tem que dizer, tem que ter? Não, claro que não. Não é isso. Mas os dados mostram que é protetor. Assim como é protetor, você ser casado. Então, quer uma dica? O homem aí solteirão, casa. Ajuda, reduz o risco para morte por suicídio. Então, mas casamento só dá problema. Mas vida é problema. É melhor você ter um problema com alguém ao seu lado. Que você possa interessante. O pertencimento, contar. então, já mostra essa importância. Precisa aí. casar? Não precisa. Mas o que os dados mostram friamente é que o homem casado tem menos chance de morrer por suicídio. E mulher e homem, claro, você está falando... Dos dois. Agora, tem uma coisa curiosa, que assim, o comportamento suicida parece que ele tem vias diferentes em homens e mulheres. Então, no homem, está muito mais associado a álcool e drogas, está muito mais associado a transtornos de personalidade. E nas mulheres, está mais associado à depressão. Menos a álcool e drogas, mais associado à depressão e outros transtornos de humor. Então, parece que as vias são diferentes de desenvolver o comportamento suicida. E por que você falou isso? Por que eu lembrei disso? Porque a mulher tem mais, normalmente, a mulher tem mais facilidade de conseguir ajuda, de buscar ajuda, mesmo que ela não seja casada. Mesmo que ela não tenha um parceiro. Entendi. Ela tem mais facilidade de buscar a rede social de suporte. O homem já se... O homem, mal e mal, a esposa tem que obrigar ele a ir no médico e, quiçá, alguém de fora. Então, eu acho que claro que isso é um reducionismo. Você vai encontrar uma... mas tem uma mulher assim... Claro que tem exceções. Mas, no geral, as mulheres têm mais capacidade de articular uma rede de suporte social. De articular, de pedir ajuda para uma amiga, de pedir ajuda para um familiar. O homem, normalmente, via de regra, não. A mulher obriga. É o macho. Vai obrigado, vai amarrado. Né?
Tá tudo bem? Como é que estão? Eu estou olhando aqui só para ver o meu amigo Lucas, que está tranquilo. Estamos bem de horário aí, Lucas? Um minuto, mais um minuto. Bom, eu queria primeiro agradecer ao Fábio que está aqui com a gente. Ronaldo, tem uma pergunta do Miguel. Uma pergunta, mais uma, Miguel. Como ajudar um adolescente que já tentou 4 vezes o suicídio? O Estado tem atendimento para isso? Não temos tempo para isso. Não tem tempo. Vai ficar para inbox, Miguel. Tem que ter. Tem que ter. Busca a Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura da sua cidade, pede ajuda. Preciso de ajuda para esse caso, onde é que ele vai ser atendido? Desculpa, Miguel, aqui não tem mesmo, né? Então, eu queria agradecê-lo pela presença, por ter tirado você de uma atividade profissional, inclusive. Nossa comunidade, a Rádio 9 de Julho, agradece a tua presença aqui e deixo contigo as últimas palavras. Eu que agradeço, é um prazer muito grande, uma honra. Obrigado pelo convite. Lucas, muito obrigado, pessoal. Alegria imensa estar com você. Tiago, olha aqui, ó, consegui fazer sozinho, viu, Tiago? Tá vendo? Estamos encerrando mais um Tocando em Frente e você fica sozinho agora... não, com o... Não, imagina. Sozinho sem o Tiago, você está aqui sim. comigo, claro. Fique agora com a oração do Santo Terço com o Padre Luiz Cláudio Braga. Até mais. Hoje a única coisa que não tem que ter para desligar é que nós temos geralmente 2 computadores aqui, porque veio da... Puxa, ó, doutor. Não, eu agradeço. Você vai para onde agora? Vila Clementino, lá na estação.